Boa tarde, eu estou aqui hoje no lugar da Silvia Jerusa para o programa Conversas na Varanda e eu quero dizer para você da minha profunda alegria em poder substituí-la. Não sei se eu vou conseguir fazer a altura. Meu nome é Ricardo Gondim e por acaso eu tenho o privilégio de ser marido da Silvia Jerusa. Ela está viajando e me pediu que substituísse e estivesse aqui durante esse programa, durante esse tempo, para a gente bater um papo, conversar um pouco. E o ambiente é esse, Conversa da Varanda. Convidei para participar do programa hoje conosco o Sérgio Pascoal. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa tarde, é um prazer estar aqui e de compartilhar esse momento especial, né, que a Silvia não está aqui hoje, mas é uma alegria de estar contigo aqui. Uma alegria também. Pessoal, eu idealizei o programa de hoje, na falta da Silvia Jerusa, para a gente conversar um pouco sobre literatura, principalmente sobre poesia. E eu trouxe um arsenal aqui de livros para nós conversarmos sobre Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes, Drummond. Eu trouxe também um livro do Quintana, que eu gosto demais, do Mário Quintana, que para mim o Mário Quintana pode ser considerado o patrono do Twitter, porque o Mário Quintana ele foi um mestre de pequenas frases, de aforismos, de provérbios. Ele foi um mestre nessa habilidade de sintetizar os pensamentos. Mas nós estamos aqui hoje com Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes, e você trouxe quem para a gente conversar? Eu trouxe Boccaccio, trouxe o Fernando Pessoa também. Mas eu estou ansioso para a gente bater esse papo, para te ouvir, porque eu estou vendo que você veio com um arsenal pesado. Não, é para a gente conversar mesmo. E você trouxe o seu livro também? Ah, e trouxe o meu livro aqui, que eu lancei faz pouco tempo, na segunda-feira passada, Fagulhas do Divino no Humano, que é uma poesia reflexiva. Mostra para o pessoal aí a capa poesia do livro. Reflexiva. Mostra aí a capa do livro. O tem umas Sérgio poesias Pascoal também. está dando os primeiros passos na poesia, está trabalhando verso e poemas e no estilo livre, e tem sido assim para mim um privilégio muito grande acompanhar você nessa trajetória, inclusive o privilégio que eu tive de fazer aqui a contracapa do livro. Eu posso até ler para vocês o que eu escrevi para o Sérgio na contracapa do livro dele. Sérgio Pascoal ousou começar a escrever e parece que não consegue mais parar. Bom para todos nós. A verdade de toda poesia nasce antes da palavra escrita, porque ela existe na sinceridade do poeta. Sérgio derramou o coração em versos e fez da metáfora uma aliada. Disciplinou o tempo e partilhou o coração para que conhecêssemos a sua verdade. E isso é esplêndido. Espero que este livro seja apenas o primeiro de muitos que ainda venham aí pela frente. E depois eu vou pedir que você separe aqui um dos seus prediletos aqui. Eu separei. Você já separou? Para a gente ler um desses prediletos. Olha, eu sou fã do Fernando Pessoa, sou apaixonado pela obra do Vinícius. Eu considero o Vinícius o meu grande mentor em termos de poesia. Para mim, ele eu diria, na literatura brasileira, porque na literatura portuguesa eu coloco Camões e coloco Camões e Fernando Pessoa, entre os dois maiores. Camões no seu estilo, né, mais antigo, numa linguagem mais barroca, uma linguagem mais, eu diria, mais sofisticada para nós que temos hoje uma leitura um tanto quanto mais rápida mas eu coloco Fernando Pessoa como um dos maiores poetas de todos os tempos da língua portuguesa. Eu colocaria esses dois. Mas na língua portuguesa, no Brasil, para mim, Vinícius de Moraes é o top. Eu gosto demais de tudo que ele escreve. Eu acho que ele teve a capacidade de ser verdadeiro, não apenas no sentido de derramar a alma dele, mas ele tinha uma erudição, uma capacidade de articular pensamentos e palavras. Vinícius de Moraes foi diplomata, né? Então ele tinha uma capacidade muito linda. E eu quero depois ler para vocês um pouco deles. Trouxe também do Drummond, para a gente ler juntos.
E eu quero ler do Pessoa, talvez o mais clássico, né, o mais conhecido dele, que é logo no começo na sua poesia, em que ele faz todo aquele elogio a Portugal, né, uma coisa assim bem cheia de idealismo, bem cheia eu diria assim, de uma alma que respira a sua pátria com todas as forças, que é o poema que o Pessoa escreveu sobre, por exemplo, o infante de Portugal, né? Dom João, infante de Portugal. Olha que lindo. Não fui alguém. Minha alma estava estreita entre tão grandes almas, minhas pares, inutilmente eleita, virgemente parada. Porque é do português, pai de amplos mares, querer poder só isto, o inteiro mar, ou a orla vã desfeita, o todo ou o seu nada. Isso é de uma riqueza, de uma profundidade, né? Para Dom Sebastião, rei de Portugal, ele escreveu assim: louco, sim, louco, porque quis grandeza, qual a sorte a não dá, não coube a mim minha certeza, por isso, onde o areal está, ficou meu ser que ouve, não o que há. Minha loucura, outros que me atomem, com o que nela ia, sem loucura que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Então, eu acho linda. A outra asa do grifo, Afonso de Albuquerque, ele escreveu: de pé, sobre países conquistados, desce os olhos cansados de ver o mundo e a injustiça e a sorte. Não pense em vida ou morte, tão poderoso que não o quero quanto. Pode que o querer tanto calcará mais do que o submisso mundo. Sob seus passos fundo, traz impérios do chão, lhe a sorte apanha, criou-os como quem desdenha. Pessoa no seu estilo mais lindo. E fala um pouco de Bocage pra gente. Bocage é muito interessante, porque quando eu ouvi falar de Bocage, a primeira coisa que eu ouvi de Bocage é que ele era imoral. Aí eu falei, mas como é isso? Imoral? É um poeta que nasceu em 1700, mais ou menos, escreveu nessa época. Para a época dele, poderia até ser imoral, porque tinha os mais conservadores da época. É uma coisa interessante, quando eu comecei a ler sobre a vida de Bocage, ele tem fases na vida dele. E essa imoralidade, que entre aspas, para mim não é uma imoralidade, ainda que ele escreve algumas coisas meia picante, que eu tentei encontrar e não consegui no sebo, depois o rapaz ele explicou por que não tem, é que ele se alista para uma viagem, Ricardo, interessante, que ele vai para Índias, e ele passa e fica um tempo no Rio de Janeiro, e depois do Rio ele prossegue sua viagem e volta para Portugal. E quando ele volta para Portugal, ele quer se encontrar com a sua amada, que ele deixou em Portugal. E a sua amada tinha casado com quem? Com seu irmão. Com o próprio irmão. Com o próprio irmão. E aí eu encontrei uma poesia aqui, de Bocage, que pode ter sido para ela, não pode ter sido para outra. Aí ele fala aqui: voaste, alma inocente, alma querida, foste ver outro sol de luz mais pura. Falsos bens desta vida que não dura, trocaste pelos bens da eterna vida. E aí ele mistura um pouco com Deus aqui. Por Deus chamada, para Deus nascida, já em vãs ilusões vive segura. Feliz a fé te crê, mas a ternura com o punhal das saudades está ferida. Desgraçado, ó mortal, insano, insano, em dar seu pranto aos fados de quem mora no palácio do eterno soberano. Aí eu acho interessante o final, que ele termina assim: perdoa a narda ao triste que te adora, tal é a condição do peito humano, se a razão está rindo, amor te chora.